A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia. Tive um imprevisto, não deu para postar a leitura ontem, mas estamos postando hoje para a glória de Deus. Amém? Iniciando, aleluia. Ontem nós iniciamos, dia 7, aleluia, o livro de Levítico. Louvado seja o nome de Jesus. E o livro de Levítico, amados, aleluia, nos mostra um povo já liberto, que não poderia viver de qualquer jeito. Neste livro, Deus estabelece a lei. Louvado seja o nome do Senhor, dada a seu servo Moisés, que iria regulamentar toda a sociedade hebreia, não somente a sociedade hebreia, mas também toda a organização do culto, toda a língua levítica, louvado seja o nome do Senhor, está relatada aqui no livro de Levítico. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Levítico, como a gente acabou de ver nesse pequeno estudo que eu fiz, estão registrados as leis, os mandamentos que Deus ordenou a Moisés para dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo deveria oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como seus ajudantes e os levitas. A lição principal do livro é que o Deus do povo de Israel é santo. Aleluia. Portanto, esse povo que ele escolheu também deveria ser santo completamente e fiel a Deus. Neste livro, nós vamos encontrar o mandamento que Jesus chamou de o segundo mais importante de todos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos na leitura do dia 7. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós iremos meditar em Levítico, capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes de iniciarmos, oramos ao Senhor dizendo: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai, por iniciar mais um livro desse propósito da leitura bíblica anual. Continua nos fortalecendo na tua palavra, que nós possamos sempre, Senhor, aleluia, obedecer os teus estatutos e a tua palavra. Aleluia, aumenta a nossa fé, Senhor. Aleluia, o nosso ânimo. Aleluia, na leitura da tua palavra. Em nome de Jesus. Iniciamos a leitura, Levítico capítulo de número 1. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele dissesse aos israelitas as seguintes leis a respeito do sacrifício: animais completamente queimados no altar. Quando o homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolher do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor aceite o homem. Aleluia, levará o touro até a entrada da tenda. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim que seja aceito como sacrifício, para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal, e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre o intestino. O homem levará os miúdos e as pernas do animal, que também será queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se o homem oferecer um sacrifício a Deus,
Com o carneiro ou cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, do lado do norte do altar, com o sangue, e em seguida ele cortará o animal em pedaço, e o sacerdote os colocará junto com a cabeça, a gordura que cobre os intestinos no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também serão queimados em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, aleluia, para o altar, tirará a cabeça e queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer do lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e jogará no monte de cinza, que fica do lado leste do altar. Então, pegará a ave pelas asas e abrirá, sem partir em duas partes, e queimará no altar. A ave toda será queimada, como sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Capítulo 2. Ofertas de cereais. Quando o homem oferecer cereais ao Senhor, Deus deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará ao sacerdote, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso e queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É para a parte mais sagrada, pois foi tirada a oferta dada a Deus, o Senhor. Se a oferta de cereal forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos na melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturado com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar o azeite em cima. Se a oferta forem pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos na farinha misturada com azeite. Apresente a Deus o Senhor essas ofertas de cereais, entregue ao sacerdote, e eles levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus. Nenhuma oferta de cereal será preparada com fermento, nem fermento e nem mel deverão ser usados, em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Ofereça ao Senhor os cereais que forem colhidos primeiro, mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereal deverá ser temperada com sal. Quando a primeira parte da colheita de cereal for esmagados e torrados no fogo, põe azeite e incenso em cima desta oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte desta oferta de cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta é dada a Deus, o Senhor. Aleluia. Capítulo 3. Ofertas de paz. Quando o homem apresentar a Deus, o Senhor, uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito, em frente da tenda sagrada.
O homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue, e um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como oferta de alimento toda a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins com a gordura que os cobre, e também a melhor parte do figo que ele tirará junto os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. É uma oferta de alimento que tem cheiro agradável ao Senhor. Se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisa ser sem defeito. Se a oferta ao Senhor for um carneiro, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como oferta de alimento a gordura do animal, o rabo, aleluia, a gordura do animal, o rabo inteiro, que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, a gordura que cobre também a melhor parte do figo, ele tirará junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo isso no altar, como uma oferta a Deus o Senhor. Se a oferta ao Senhor for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue, uma oferta de alimento, a gordura que cobre os miúdos do animal, os 2 rins e a gordura que cobre, e também a melhor parte do fígado, ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar, como oferta de alimento que tem cheiro agradável ao Senhor. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Por isso os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura e nem o sangue. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 24, do versículo de número 1 ao versículo de número 22. Mateus 24, Jesus fala da destruição do templo. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso, pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Sofrimentos e perseguições. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Aleluia. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo que o Senhor volta e tudo acaba? E tudo acaba. Jesus respondeu: Tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer, fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos, aleluia, e temores de terra. Essas coisas serão as primeiras dores do parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados. Vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muito esfriará.
Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade. Então virá o fim, o grande sofrimento. Jesus continuou: Vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fuja para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo, e não entre para pregar as suas coisas. Quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas, das mães com criancinha naquele dia. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque aquele dia haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Até o versículo 28, queridas. Portanto, se alguém disser para vocês: Vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acredite, porque aparecerão falsos profetas, aleluia, falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E disse: Vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, veja, ele está escondido aqui, não acredite, porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Amém? Aleluia, essa foi a leitura de hoje, em nome de Jesus.